Lembrai as maravilhas do Senhor. Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E é sempre importante valorizar aquilo que é bom em nossas vidas, principalmente as maravilhas do Senhor. Porque muitas vezes corremos o risco de dar espaço ao ressentimento, e a pessoa que vive segundo o coração de Deus, ela deve superar tais ressentimentos, e sendo assim é capaz de perdoar as pesadas ofensas recebidas de seus irmãos. E é nesse sentido que a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 44, dos versículos 18 ao 21, versículos 23 ao 29, capítulo 45 e versículos 1 ao 5 vai tratar. Há histórias na Bíblia que nos desarmam, que tocam as fibras mais profundas da alma. E hoje, diante desta narrativa comovente de José e seus irmãos, Deus nos convida a olhar para a nossa própria história, marcada por traições, dores, separações, momentos de dificuldade, ou seja, tudo aquilo que pode nos trazer algum tipo de dificuldade espiritual, algum tipo de empecilho para um crescimento humano, temos aqui a possibilidade de refletir sobre a nossa própria existência e reconhecer o Deus que está agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Então podemos identificar que na leitura há uma ferida antiga que clama por cura. Judá fala em nome dos irmãos. Há culpa, há medo, há desespero, o peso da mentira do passado, o pecado cometido contra José ainda ecoa. E quantas vezes carregamos feridas não resolvidas? Quantas vezes tentamos seguir, mas o passado nos persegue? E Judá representa aquele que finalmente assume responsabilidade. Ele intercede, ele se oferece. É um primeiro passo para a reconciliação, o reconhecimento da culpa. E teologicamente isso é metanoia, ou seja, em grego quer dizer a conversão interior que abre caminho para o reencontro com o outro e com Deus. E na história temos a pessoa de José, a face da misericórdia de Deus. E quando José não consegue mais conter as lágrimas e se revela, o que temos ali é mais do que um reencontro familiar. É o momento em que a misericórdia vence o rancor. José poderia ter se vingado, e com razão, mas ele entende o plano de Deus por trás da dor. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vós, conforme está no versículo 5. E aqui está a chave teológica do texto. Deus aponta para um caminho melhor, apesar de todas as dificuldades. Deus não quer o mal, mas a partir da existência de tal mal é possível transformar em bem. E Deus agindo aqui no texto através da nossa dor. José sofreu, foi traído, vendido, injustiçado. E quantas pessoas e quantas vezes nós podemos passar por situações de vida as quais nós vamos sofrer? Mas nada disso impediu Deus de agir. Na verdade, foi através dessas feridas que Deus executou o seu plano de salvação. E quantas vezes pedimos que Deus nos livre da dor, quando deveríamos pedir para Ele nos dar sentido na dor? Muitas vezes simplesmente queremos fugir de tais acontecimentos da vida, achando que Deus vai habitar apenas em momentos bons ou em momentos felizes. A presença de Deus ou o transformar de Deus é possível em todos os momentos de nossas vidas, em quaisquer circunstâncias e processos emocionais. É preciso, para que tudo isso aconteça, uma abertura de coração, assim como José teve aqui na primeira leitura. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 10, dos versículos 7 ao 15,
há uma continuidade da missão daqueles que creem em Jesus e devem levar à frente a boa nova. Jesus não chama discípulos para conforto, mas para a urgência. Nós não podemos ficar acostumados, sentindo unicamente numa região e numa situação de conforto. Qual é o chamado? Ide e anunciai, o reino dos céus está próximo. É uma convocação divina, um chamado que exige entrega radical. O reino dos céus está próximo. Não é uma mensagem bonita, uma filosofia de vida, tão somente é a presença real de Deus que chega. E quando os discípulos anunciam, o reino acontece. Doentes são curados, mortos ressuscitam, leprosos são purificados, demônios são expulsos. Ou seja, teologicamente, aqui está o núcleo do Evangelho. O já e ainda não do reino é uma dimensão escatológica. Ele já começou em Cristo, mas sua plenitude ainda virá. E nós somos os instrumentos desse reino que avança. É preciso, então, estarmos verdadeiramente aderidos a isso. E o interessante, quando Jesus coloca tudo isso, ele coloca numa perspectiva material daquilo que é preciso para a missão, mas agora há a dimensão espiritual de tudo aquilo que é preciso aprofundar, a responsabilidade. E nesse sentido, aqui Jesus aponta até mesmo dizendo que não deveis levar ouro, nem prata, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Essa é uma dimensão do apontamento material. Porque o evangelho não se espalha com recursos do mundo, mas com a fé no poder de Deus. Jesus quer missionários leves, livres, sem amarras, sem dependências de estruturas. A pobreza aqui não é ausência, é espaço aberto para Deus agir. Quem carrega o reino não precisa de muletas, precisa de coragem. E nós precisamos de contínua coragem nos dias de hoje perante os desafios da vida, seja em quais esferas elas for, na esfera familiar, do trabalho, no momento de lazer. Nós somos testemunhas, ou deveríamos ser testemunhas vivas do ressuscitado na sociedade em que nós vivemos. Há uma continuidade da missão iniciada lá atrás. E devemos, então, não apenas entender o texto como um relatório histórico da missão dos 12, é o envio de cada um de nós, hoje, aqui, agora. E se verdadeiramente nós fomos curados por Deus, devemos anunciar e testemunhar tal cura. Se nós fomos libertos, novamente devemos testemunhar. E se recebemos de graça, é preciso viver uma vida de generosidade e caridade. Não podemos simplesmente esperar que o reino venha. É preciso levantar-se e ir de encontro com a realidade do reino, aquela fé que nos transforma interiormente, que transborde em atitudes e movimento de vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.